Olá, tudo bem, contadores? Meu nome é Andréa Paula, sou professora de língua portuguesa e eu vou dar um curso aí para vocês completo para essa prova do CFC, para que vocês possam gabaritar. Estão prontos, então? Vamos gabaritar nessa prova? Então, vamos começar. Bem, gente, o que eu fiz? Na verdade, o conteúdo para essa prova ele é um pouquinho extenso, né? Ele é composto da língua portuguesa quase que na íntegra, né? Na inteira. Isso por quê? Porque no edital consta. Vamos dar uma olhadinha no edital? Porque aí a gente vai ver exatamente, direitinho, o que vai cair. Então, pessoal, olha lá, língua portuguesa. O que vai cair nessa prova? Conhecimentos de língua portuguesa abordados no ensino fundamental, né? E aí tem a lei. B, conhecimentos de língua portuguesa abordados no ensino médio. E o Decreto-Lei de 29 de setembro de 2008, que seria realmente esse novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Então, pessoal, o que acontece? Se eu abordasse tudo, ia ficar muito extenso, né? Ficaria enfadonho, vocês não conseguiriam acompanhar. O que eu fiz? Eu peguei todas essas provas aí, desde 2000, e fiz uma seleção, né, dos tópicos que mais caíram nas provas. Com essa seleção, com certeza você vai conseguir ir bem nessa prova. É só prestar atenção aqui no que eu vou passar, que aí com certeza vai dar tudo certo, ok? Então vamos começar. Nosso primeiro tópico, então, é a interpretação textual. Gente, aí eu quero a atenção absoluta de vocês, porque a interpretação textual é o carro-chefe da maioria dos concursos. E com o CFC não vai ser diferente. Então, vamos prestar atenção em todas as dicas que eu vou apresentar para vocês aqui de interpretação textual. Bem, vamos ler aqui juntos. A compreensão e interpretação de textos através da ótica das provas, de concursos públicos e vestibulares, é simplesmente entender o conteúdo do texto focado, isto é, limita-se rigorosamente ao que o texto diz, de maneira explícita ou implicitamente. O que significa, pessoal, eu me limitar ao que o texto diz? Significa que eu não devo extrapolar. O texto, geralmente, ele defende uma ideia, que é a ideia do autor. Então, eu não posso extrapolar, eu não posso colocar as minhas ideias, inferir ideias ali que não estão no texto. Então, preciso tomar esse cuidado, né? Que embora todos nós temos a tendência, né, de dar um palpite, né, de termos ideias fabulosas, tudo, só que aí, para concurso, não. Eu tenho que pegar esse texto e realmente ver do que o texto trata. Né? Eu tenho que me concentrar nas ideias do autor. Combinado? Então, vamos para a próxima. Ao se fazer a compreensão e interpretação de textos, não se deve preocupar-se com o subjetivismo, a moral, o emocional, que seu conteúdo possa inspirar. Deve-se ficar restrito àquilo que o texto trata, as ideias explícitas e implícitas que o seu autor expõe. As experiências de vida do intérprete não interessam a compreensão e interpretação de textos. Por mais que eu tenha uma excelente experiência de vida, eu não posso deixar que essa experiência atrapalhe, né? Eu tenho que ir direto ao ponto. Eu não posso me perder nas minhas ideias. Então, candidato, tenha muito cuidado com isso, tá bom? Em compreensão e interpretação de textos, há uma categoria de questões do tipo: pode-se inferir do texto que? Ixi, aí que mora o perigo. Olha lá, pode-se inferir. Aí eu vou explicar para vocês o que é se inferir. O que se pede nessa classe de questões não está explícito no texto, ou seja, ele não está objetivo, né? Não está escrito ali. Tem-se que chegar à alternativa correta por conclusão, deduzir por raciocínio. Por exemplo, se encontramos em um texto a seguinte afirmação: aquela lata velha foi o meu primeiro carro. Podemos inferir, sem nenhum temor, que o autor possui mais de um carro. A palavra primeiro da afirmação em análise dá margem a essa conclusão.
Ou seja, vamos ver aqui. Então, primeira coisa que eu tenho que ter em mente, ó, o inferir, né? O inferir quer dizer que não está no texto. Eu tenho que raciocinar um pouquinho, extrapolar um pouco esse texto para eu chegar à conclusão. Eu tenho que apelar para o meu raciocínio. Então, eu tenho que raciocinar um pouco. A afirmação: aquela lata velha foi o meu primeiro carro. Aqui eu tenho o primeiro carro. Ora, pessoal, se eu tenho primeiro, significa que eu tenho provavelmente pelo menos um segundo. Quem sabe até um terceiro. Né? Então, aqui eu faço uma inferência, que eu tive outros carros. Então, isso é inferir. Né? É eu extrapolar um pouco, apelando para o meu raciocínio. Se ele pedir, então, para inferir, vou ter que raciocinar. Ou seja, não vai estar claramente especificada no texto aquilo. Vou ter que raciocinar um pouco e aí eu chego à conclusão. Tá bom? Vamos adiante. Observe o texto e a respectiva questão a seguir. Tá? Aqui eu peguei um texto com adaptações para a nova ortografia. Por quê? Porque a velha ortografia, gente, já era, agora não tem mais, tenho que ir para a nova. Então, vamos ler juntos aqui comigo. A cultura e consequente organização social, política e econômica dominante na sociedade contemporânea ainda é aquela que começou a nascer no século XVI, quando um conjunto de inovações tecnológicas, num contexto histórico favorável, contribuiu para o início do enterro do antigo regime, no qual a Terra estava no centro do universo. A ordem social era imutável e a Igreja, junto com o poder absolutista, tinha o monopólio da informação. Então, aqui, o que eu já noto no primeiro parágrafo? Que ele vai estar falando sobre a cultura e o nascimento dela. É um texto bem histórico. A prensa de Gutenberg estava entre as inovações tecnológicas que contribuíram para a ascensão do mundo burguês. E os seus principais produtos, o livro e o jornal, foram entendidos durante muitos anos pela ordem dominante como ferramentas subversivas. Esta subversão gestou e gerou o mundo em que vivemos. Um mundo onde a iniquidade social ainda incomoda e assusta, mas no qual todas as barreiras para a geração de riqueza e de conhecimento foram derrubadas, num processo que também gerou a onda de inovação que estamos vivendo e a possibilidade de darmos o próximo salto. Veja bem, então aqui, no primeiro parágrafo, eu sei que ele vai falar sobre a cultura, né, o contexto histórico e algumas inovações. Na segunda, ele já direciona um pouco mais. Né? Eu já vejo que ele vai falar um pouco até de mídia, ele começa a falar sobre o livro e o jornal. Né? Muitos anos pela ordem dominante como ferramentas subversivas. Né? Por quê? Talvez o livro e o jornal fosse contra algumas coisas, por isso que era uma subversão. Né? Um conhecimento muito grande às vezes gera isso. Mundo onde a iniquidade social incomoda e assusta, todas as barreiras para a geração de riqueza e de conhecimento foram derrubadas. Aqui é o que, pessoal? É a globalização, onde as barreiras, geralmente, elas são todas eliminadas e o conhecimento se expande. Tá? Então, eu tenho um texto que está me dando essa noção da expansão do conhecimento. Tá? Vamos adiante. Não é função da indústria pensar a educação. A missão de qualquer empresa é lutar com todas as suas forças para crescer e se perpetuar, mesmo quando isso vai de encontro aos interesses da comunidade em que está inserida. Ela jamais poderá pensar com a devida isenção numa plataforma de serviços focada em educação. Por isso mesmo, nenhum representante da indústria de tecnologia poderia ter sido pioneiro num projeto de educação fundamentado nas profundas e dramáticas mudanças que a cibernética tem trazido para as nossas vidas. Aí eu tenho aqui. É correto inferir do texto que seu autor. Tá? Então aí, pessoal, vejam.
Apareceu a palavrinha mágica, né? Que eu estava falando para vocês, ó. Inferir. Se apareceu inferir, vai estar no texto exatamente igual? Jamais. Eu vou ter que raciocinar um pouquinho, e todos nós somos capazes de raciocinar, tenho certeza disso, para poder chegar na questão. Então vamos lá. Vamos analisar primeiro a letra A. Como jornalista que é, questiona a importância do livro e do jornal no mundo contemporâneo, como instrumentos essenciais para a divulgação do conhecimento. Tá? Como jornalista que é, questiona a importância do livro. Aí, gente, vamos dizer o seguinte, eu tenho que pensar muito nas palavras, porque as palavras elas vão ser sempre as famosas pegadinhas. Será, gente, a jornalista está questionando a importância do livro e do jornal no mundo contemporâneo? Absolutamente ao contrário. Ela fala que o livro e o jornal foram a porta de entrada para outras inovações mais importantes. E que hoje em dia eles andam juntos, né? Eles caminham juntos. Então, como eu coloco aqui, questiona, se ela está questionando, significa que ela não acharia que isso era importante. Então, essa daqui a gente já elimina de cara. Por causa do quê? De uma palavrinha. Vejam só, um vocábulo que eu já desclassifico essa questão. Vamos ver a letra B. Ao apontar a importância de algumas inovações tecnológicas do mundo moderno, reconhece a importância da cibernética para projetos educacionais. Essa aqui, pessoal, ela sintetiza o que o texto realmente trata. Tá? O que o texto trata? Ele aponta a importância das inovações tecnológicas, né? E aí ele começa falando desde o livro, né, o que vai acontecer. Ele fala um pouco de Gutenberg, que é o que fez a imprensa. Reconhece a importância da cibernética para projetos educacionais. Vejam que no fim, vocês vão ver que ele coloca todas as inovações tecnológicas para falar justamente dos projetos educacionais. Letra B é a correta. Tá? Vamos analisar por que a C e a D não seriam corretas. C. Pensando em um projeto de educação eficaz, afasta qualquer possibilidade de envolvimento de empresas, a despeito do interesse que elas possam demonstrar. Aí também, gente, eu tenho uma palavrinha que está errada, que afasta qualquer. Ele afasta qualquer possibilidade de envolvimento de empresas? Não, ele diz que elas podem sim criar algo envolvido na educação. Se ele está colocando que afasta, então a alternativa está errada. Então, mais uma vez, vejam que ao inferir, eu tenho que focar nas palavras-chave, né? As palavras-chave de cada alternativa. Aí eu consigo saber qual que é a correta. Na letra D, ao reconhecer a inoperância do empresariado, especialmente na área da cibernética, ignora o impacto que essa tecnologia poderia causar em um projeto educacional. Gente, veja, ó, inoperância do empresariado, tá? Já está desqualificando esse empresário. Está errado, ele não desqualifica esse empresário de maneira alguma. E depois ele ignora o impacto. Gente, muito pelo contrário. Né? Ele diz que realmente existe um impacto. Né? O empresário ajuda, né, com essas ferramentas tecnológicas os projetos educacionais. Então, essa daqui está completamente fora. E letra E, como defensor do desenvolvimento tecnológico, propõe uma educação voltada especificamente para a indústria da informática, base da integração social. Aqui eu tenho que pensar o seguinte, gente. Ele faz isso, ele propõe que a educação seja voltada só para isso? Não, em nenhum momento ele falou que a educação ia ficar voltada só para esse tema, só para esse aspecto. Então, voltada especificamente está errado. Então, vejam
pessoal, que na hora de interpretar o meu texto, eu tenho que ler com muita atenção todas as alternativas. Por quê? Porque, às vezes, se eu olhar rapidinho para elas, der uma lida básica, dá a impressão que ela está certa. Só que nas entrelinhas existe sempre uma palavra ou outra, né? Aqueles vocábulos que vão estar completamente errados. E aqui, como ele pedia a resposta certa, né? Porque se eu tenho que inferir do texto que seu autor, eu tenho que buscar a correta. Tá? Então, seria a letra B. Vamos ler mais uma vez a B? O que o autor quis com o texto? Ao apontar a importância de algumas inovações tecnológicas no mundo moderno, reconhece a importância da cibernética para projetos educacionais. Pronto, perfeito. Interpretei. Aí, gente, nós vamos ter algumas dicas de interpretação textual. Agora, preste bem atenção, porque essas dicas eu considero muito, mas muito valiosas mesmo. Se você prestar atenção em cada uma delas, você não terá mais dificuldade de interpretar texto, seja qual gênero ele for, tá, gente? Tanto texto literário, como dissertação, qualquer gênero você vai conseguir aqui. Principalmente é mais voltado para a dissertação, porque a dissertação é o que a banca pede mais nos concursos, ok? Então, vamos começar aqui. Primeira, dica número 1. Ler todo o texto, procurando ter uma visão geral do assunto. Aqui, gente, é a primeira leitura. A primeira leitura que você faz, eu falo que ela é aquela leitura jornalística. Eu leio o texto, eu não me apego na palavra que estiver errada, simplesmente eu leio o texto. E com isso eu vou ter a visão geral do assunto que está sendo abordado, de uma maneira ainda precária, não tão geral da coisa, né? Não tão específica totalmente, mas eu consigo já saber qual que é a ideia principal, qual que é o assunto abordado, né? Quais as ideias que o autor defende. Essa é a primeira leitura. É uma leitura focada, de forma rápida, livre. Tá? Vamos para 2. Se encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a leitura, vá até o fim ininterruptamente. Exatamente, como eu falei, a primeira leitura eu não posso parar. 3. Ler bem, ler profundamente, ou seja, ler o texto pelo menos umas 3 vezes. Aí, gente, vocês vão ter que ter o feeling, né, da coisa. Por quê? Vai depender da proficiência de cada um na leitura. Se eu ainda não tenho muito hábito de leitura, eu leio 3 vezes. Se eu já tenho um bom hábito de leitura, 2 vezes eu já consigo entender bem esse texto, ok? Aí vai depender de você. Você vai ver o que é melhor para você e adaptar. 4. Ler com perspicácia, sutileza, malícia nas entrelinhas. Claro, né? Eu tenho que utilizar aí do meu raciocínio, eu tenho que ser perspicaz para eu ver exatamente o que o texto trata, tá bom? 5. Voltar ao texto tantas vezes quanto precisar. Por quê? Às vezes eu estou ali, né, numa questão, e aí eu vejo que exatamente algo ali que está perguntando, eu não me lembro. E olha que eu já li o texto 2 vezes, eu não me lembro. Eu tenho que voltar. Não é problema nenhum. Eu volto e aí, como uma tática que eu vou utilizar para vocês, de separar os textos em tópicos, eu vou voltar exatamente naquela parte que já vai estar a minha resposta. Então, às vezes eu não preciso ler o texto inteiro. É só aquela parte para eu poder encontrar a resposta, ok? Dica de número 6. Não permitir que prevaleçam suas ideias sobre as do autor. Gente, muitas vezes eu tenho que deixar o emocional de lado na hora de ler o texto. Por quê? Porque, embora eu tenha muitas ideias, né, ideias boas até a respeito, eu não posso deixar que ela prevaleça. Porque ali não é a minha ideia que está sendo defendida, é a do autor. E a banca vai perguntar, obviamente, sobre o autor e não sobre você. Tá? Então, cuidado com isso. 7. Partir o texto em pedaços, parágrafos, partes, para melhor compreensão. Ou seja, cada parágrafo
cada parte, ele sempre vai ter um ou dois assuntos interessantes ali. E aí o que acontece? Separando por parágrafos, eu vou ver quais são as palavras-chave de cada parágrafo direitinho. E aí o que acontece é o que eu falei para vocês, nem sempre eu vou ter que ler o texto na íntegra para poder encontrar a questão. Depois que eu li uma, duas vezes o texto, e mais uma vez eu tenho que recorrer a ele, eu já vou exatamente na parte específica, tá? E aí fica tranquilo. Dica de número 8. Centralizar cada questão ao pedaço, parágrafo do texto correspondente. Aí, a 8, na verdade, ela é uma extensão da dica 7, né? Que eu, na verdade, assim, quando eu volto para esse texto, eu sei em que parágrafo que está. Então, eu não preciso me descabelar e ler o texto e perder tempo. Dica de número 9. Verificar com atenção e cuidado o enunciado de cada questão. Essa é muito importante. Cuidado com o enunciado, pessoal. Leiam muito, né? Leiam de forma assim bem clara, bem tranquila, para não errar esse enunciado, não fazer com que ele seja realmente uma barreira para você. 10. Cuidado com os vocábulos. Destoa, diferente de, não, correta, incorreta, certa, errada, falsa, verdadeira, exceto e outras palavras que aparecem nas perguntas e que às vezes dificultam a entender o que se perguntou e o que se pediu. Aí, pessoal, aqui eu faço realmente um parênteses, né? Porque muitas vezes, pela pressa, ou até pelo nervosismo, né? Ou até falta de ter, né? De ter um professor que realmente fale para ele, olha, observe aqui, né? O que acontece? Ele não vê que tem um destoa, um diferente, um não, né? Correta, que o correta não tem tanto problema, porque nós sempre tendemos a achar que, ó, vamos encontrar correta, é a primeira coisa que a gente pensa. Mas muitas vezes ele quer a incorreta, né? Certa, errada, falsa, verdadeira, o exceto, né, que funciona também como o incorreto, né? Ele é praticamente um sinônimo de incorreto. E outras palavrinhas que vão aparecer nas perguntas, que vão dificultar e entender o que se pediu. Dificultar e até ele te eliminar. Porque se você for na correta e for incorreta, se aparecer o exceto e você não ficar atento, não vai dar certo. Tá? Então, preste atenção nisso aqui. Dicas bem valiosas mesmo. Dica de número 11. Quando duas alternativas lhe parecerem corretas, procurar a mais exata ou a mais completa. Por quê, gente? Porque a gente geralmente trabalha com eliminações, né? Nós temos, às vezes, sempre três ou duas que a gente observa e fala, não, essa é de jeito nenhum. Mas aí o que acontece? A banca coloca duas muito parecidas, né, com uma linha aí tênue de diferente, e você fica assim, nervoso, fala, nossa, e agora? Meu Deus, minha vida. Acabou, a minha vida que acabou, porque tem duas que estão corretas e não estão. O que eu faço com essas duas aí? Sempre eu tenho que observar onde está a pegadinha. E às vezes a pegadinha é uma coisa bem sutil. Mas se você parar, respirar, se ater e ler de novo, você vai conseguir. É só questão de raciocinar um pouquinho, tá? 12. Quando o autor apenas sugerir ideia, procurar um fundamento de lógica objetiva. 13. Cuidado com as questões voltadas para dados superficiais. Por quê? Muitas vezes você se atém só ao geral. E às vezes é uma coisa ali sutil, superficial, e você não conseguiu pegar, né, de primeira, mas na segunda você consegue. 14. Não se deve procurar a verdade exata dentro daquela resposta, mas a opção que melhor se enquadre no sentido do texto. Porque às vezes não está exato, não é totalmente concreto, né? Eu tenho que ver qual que se enquadra melhor daquelas que estão lá. E é essa que eu tenho que opinar. 15. Às vezes a etimologia ou a semelhança das palavras denuncia a resposta. Também tenho que ficar atento com isso, né? Em português a gente tem muitas palavras aí que denunciam a resposta e dá para pegar, né, o que realmente pelo contexto você consegue ver.
até pelas próprias palavras. Texto trabalha com palavras, então eu não posso esquecer disso jamais. Então, pessoal, eu tenho ainda mais umas dicas para passar para vocês, mas a gente vai encerrar aqui o primeiro bloco. E no próximo bloco a gente continua com mais umas dicas e aí a gente também vai fazer um exercício de interpretação de texto para ficar tudo muito bem claro, ok? Então, por enquanto é só e até lá.